Ele está preocupado com mudança de sexo. Esse vídeo é para acabar com o seu dia. É da série Como é Bom Ter um Presidente, coisa que a gente não tem. E a gente vai falar de Donald Trump. Trump assume e assina a ordem para restringir transição de gênero para menores de 19 anos. O que isso impacta? Existe aquela esculhambação da galera da cultura woke de ficar mudando o gênero de criança. Inclusive, eu propus a abertura de uma CPI contra o HC da USP por realizar a transição de gênero em crianças na cidade de São Paulo. E, inclusive, apresentei um projeto de lei aqui na Câmara de São Paulo para impedir o custeio e procedimentos de realização de transição de gênero em menores de 18 anos. Porque, vamos concordar, é uma completa esculhambação, a criança não tem a maturidade dela formada e, naturalmente, se fizer esse processo que é irreversível, ela vai ter danos para o resto da vida e nós não queremos isso. Mas não para por aí não, o Trump fez um baita decreto. Ele, inclusive, proibiu a presença de mulheres trans em presídios femininos. Porque, vamos concordar, não dá, né? Você vai colocar a pessoa que é biologicamente um homem num presídio feminino, vai dar errado. Então, ela que fique num presídio masculino, numa área especial. O Trump assinou essa medida, espero que venha a valer algum momento aqui no Brasil. Inclusive, o Trump baniu soldados transgêneros no exército americano. Afinal de contas, são as forças militares do exército mais letal, mais sério do mundo. Aqueles que dão segurança para o mundo, vão concordar? Todo mundo respeita o exército americano. Então, nada mais adequado que não colocar uma pessoa que passou por uma mudança nas forças militares. Parabéns para o Trump, uma medida que deve ser exemplo para todo mundo. E, inclusive, logo após a posse, o Trump assinou um decreto que determina que em todos os documentos públicos só vai ter 2 gêneros, masculino e feminino. Por quê? Porque não existe o terceiro. Isso é criacionismo, isso é invencionismo das pessoas. A ciência diz que só existe o gênero masculino e feminino. Fim de papo, não existe um terceiro, é gambiarra. Enquanto isso, aqui no Brasil, o que acontece? Essa matéria, após filhos trans de 10 anos fazer acompanhamento no HC da USP, mãe também faz a transição. Agora sou o Rafael, pai do Gustavinho. Agora, nada tira da minha cabeça que essa mãe, que agora se apresenta como pai, tinha essa questão pessoal e impôs isso ao filho que seguiu o exemplo. Talvez a criança não quisesse seguir esse caminho, mas a ideologia maluquice da cabeça do pai impôs esse caminho, um absurdo. Na ocasião, inclusive, o filho falou que não foi difícil chamar a mãe de pai, que inclusive o pai biológico não mora com ele. Mas assim, é uma situação extremamente sui generis. Minha questão não é com a pessoa maior de idade, todo mundo é livre para fazer o que bem entender. Minha questão é mexer com criança. E isso é uma completa esculhambação, isso é inaceitável. E é justamente por isso que eu estou coletando assinaturas para apresentar novamente a CPI do HC da USP. Mais de 280 crianças realizam um processo de transição de gênero no HC da USP aqui em São Paulo e ninguém faz nada. E o resultado disso tudo é o quê? O avanço da cultura woke, incentivada por políticas de esquerda, como aquelas que o governo Lula fica implementando, porque ele não está preocupado com a economia, com a saúde do país, com a segurança econômica, não. Ele está preocupado com mudança de sexo, em implementar a agenda de costumes do PT, e isso a gente não pode admitir. Por isso, se a gente não parar o Lula, ele vai parar o Brasil. E para a gente parar o Lula de uma vez por todas, já sabe, dia 16 de março te encontro na Paulista.